Ok, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai fundo numa questão bem técnica, como é que Python e Rust, duas linguagens tão diferentes, transformam o nosso código em sinais elétricos no hardware. E o que a gente vai ver aqui é uma verdadeira batalha de filosofias. De um lado, a emulação do Python, do outro, a especialização do Rust. Olha só, no final das contas, toda linguagem, não importa qual, tem que fazer essa mesma jornada, certo? Sair do código-fonte, que é uma abstração que a gente entende, e chegar no código de máquina, que é o que o processador de fato executa. Só que o como isso acontece, essa etapa do meio, a representação intermediária, é ali que tudo é definido, é ali que a performance no silício é ganha ou perdida. Então, vamos começar pelo primeiro ato, o mundo da emulação. E para entender isso, a gente precisa olhar direto para dentro da máquina virtual de pilha do CPython. É aqui que a história do Python começa. Tudo bem, como é que um arquivo .py vira algo que o computador entende? Bom, o processo começa com o que a gente chama de tokenização. O interpretador lê o nosso código e quebra ele em pedacinhos, os tokens. Depois, ele faz o parsing, que é basicamente entender a gramática, para montar uma estrutura em árvore, a famosa árvore de sintaxe abstrata, ou AST. É a primeira representação estruturada do nosso código. E é aqui que vem o pulo do gato. Essa AST, ela até é compilada, mas, e isso é crucial, não para código de máquina nativo, aquele que o processador entende direto, não. Ela é convertida para uma linguagem intermediária do próprio Python, o bytecode. Certo, então a gente tem o bytecode. Mas e aí? O ponto fundamental aqui é que esse bytecode não roda direto na CPU. De jeito nenhum. Ele precisa de um tradutor, um intermediário. E esse programa é a máquina virtual do CPython. Pensa nela como um processador emulado, um ambiente de execução inteiro rodando em software. E essa VM é uma máquina de pilha, ou stack machine. Isso significa que todas as operações como carregar um dado ou salvar um resultado se referem a essa pilha virtual. Essa escolha de design de usar uma pilha em vez de falar direto com o hardware tem consequências gigantescas. A VM cria uma camada de abstração que esconde o metal. E aqui a gente vê o tamanho do abismo. De um lado, a pilha virtual do CPython. Ela vive na RAM, que para uma CPU é super lenta. Do outro, os registradores físicos. Eles estão literalmente no silício do processador. São a memória mais rápida que existe, com latência quase zero. A VM do Python simplesmente esconde essa realidade. Ela opera nesse mundo abstrato e lento, da pilha na RAM. Ok, mas como a VM executa o bytecode? Bem, o coração dela é um loop infinito chamado ceval. É literalmente um laço gigante escrito em C. O que ele faz? Ele pega uma instrução de bytecode, entra num switch case imenso para descobrir o que aquela instrução significa e executa o código C correspondente. Esse processo de ler, decidir, executar é o que chamamos de bytecode dispatch. E exatamente isso que a gente chama de overhead de emulação. Pensa só, para cada simples operação em Python, tipo uma soma, o processador não executa só a soma. Ele tem que executar dezenas de outras instruções nativas só para o interpretador, para o ceval, descobrir o que ele tem que fazer. É um custo de tradução que é pago a cada passo, em tempo de execução. O impacto disso no hardware é brutal. As CPUs modernas são incrivelmente inteligentes. Elas tentam prever o futuro para executar várias instruções ao mesmo tempo. Isso se chama paralelismo em nível de instrução, ou ILP. Só que a camada de emulação do Python quebra isso completamente. Como o interpretador decide o que fazer a cada passo, a CPU fica cega, ela não consegue prever nada. O resultado? O pipeline de execução para. São os famosos pipeline stalls. A CPU fica ali parada, desperdiçando ciclos preciosos, esperando o interpretador decidir o próximo passo. Ok, agora vamos virar a chave completamente. Ato 2. O caminho para o metal. Se Python é sobre emulação e flexibilidade, Rust é sobre outra coisa. Tradução direta, otimização agressiva e uma consciência quase íntima do hardware que vai rodar o código. A jornada de compilação do Rust é bem diferente. Tudo começa com o Rust-C, o front-end do compilador. Ele faz toda a análise semântica, verifica os tipos, o borrow checker, e aí começa um processo sistemático de abaixar o nível do código, passando por várias representações intermediárias. É um caminho muito mais estruturado. E aqui tem uma passagem de bastão que é crucial. O Rust tem sua própria representação AMIR, mas em um certo ponto ele entrega o código para uma outra ferramenta poderosíssima, o LLVM.
O código é convertido para LLVM IR e, a partir daí, o back-end do LLVM, que é agnóstico de arquitetura, assume. Isso é um exemplo clássico da separação entre front-end e back-end em um compilador. E por que o LLM é tão poderoso? Bom, muito disso vem da sua representação intermediária, a LLVM IR. Ela é de baixo nível, quase um assembly, mas com tipos. E o mais importante, ela está num formato chamado SSA, Static Single Assignment. Essa forma matemática permite que o otimizador rastreie o uso de cada variável de um jeito muito preciso. É por isso que ele consegue fazer otimizações tão avançadas. Lembrar do interpretador do Python que decide tudo na hora? O LLVM faz o oposto. Ele olha o programa inteiro de uma vez só. Ele tem um LLVM Pass Manager, que aplica uma série de transformações, os passes. Um passe pode injetar uma função dentro da outra, inlining. Outro pode ver um código que nunca vai ser executado e simplesmente apagar, Dead Code Elimination. É uma verdadeira linha de montagem de otimizações que reescreve o código para ser o mais eficiente possível. E olha que interessante, técnicas como agendamento de instruções, desenrolamento de laços. Percebam como essas otimizações do compilador são feitas exatamente para explorar o paralelismo em nível de instrução do hardware. É justamente o que a CPU precisa para não ter pipeline stalls. O compilador está preparando o código para o metal, algo que o interpretador do Python simplesmente não consegue fazer. Certo? Então, o LLVM fez todo o seu trabalho mágico de otimização e gerou o código de máquina. Mas a gente ainda não tem um programa executável. O que a gente tem são vários módulos, os chamados Relocatable Object Code, ou simplesmente arquivos objeto. São pedaços de código de máquina que ainda precisam ser costurados. E aí que entra a última peça do quebra-cabeça, o linker, ou ligador. O trabalho dele é pegar todos esses arquivos objeto, pegar as bibliotecas que o programa usa e costurar tudo junto num único arquivo. Ele resolve todas as referências, tipo onde está a função X, e produz o binário final. Um executável autossuficiente que fala a língua do sistema operacional, a ABI. Muito bem, a gente viu os dois caminhos, da emulação e da especialização. Agora chegou a hora do confronto final. Ato 3, vamos ver o que acontece quando esses dois resultados tão diferentes chegam para ser executados lá no nível do silício pela CPU. E aqui a gente vê o contraste de forma nua e crua. Uma simples adição, A mais B. Em Python, isso vira o bytecode binary add. Mas para executar isso, o interpretador precisa rodar dezenas de microoperações nativas. Buscar o bytecode, decodificar, manipular a pilha, é um trabalho enorme. Em Rust, a mesma adição vira uma única instrução de máquina, uma ADD, ou se o compilador for esperto, até uma instrução vetorial SIND. É uma ordem de magnitude de diferença. E se parecia que a diferença já era grande, a vantagem de performance do Rust vai ainda mais fundo. E a gente precisa falar de um processo que acontece em tempo de compilação que é quase como um superpoder, o monomorfismo. O que é isso? Funciona assim. Digamos que a gente tem uma função genérica, que funciona com vários tipos de dados. Em Rust, o compilador olha como a gente usou essa função. Se usamos com um float e com um inteiro, ele cria duas versões da função no código de máquina final. Uma super otimizada para floats, outra super otimizada para inteiros. Isso elimina completamente o overhead de checagem de tipos em tempo de execução e permite que o LLV especialize o código ao máximo, usando até instruções específicas da CPU, como o SIND. Essa citação adaptada resume perfeitamente a diferença. É uma mudança total de mentalidade. Em Python, o pensamento é de alto nível, soma arrays. Em Rust, o compilador te força a pensar mais perto do metal. Ok, vamos pegar blocos de 8 elementos de cada vez, carregar nesses registradores vetoriais, fazer uma única operação e gravar o resultado de volta. É a diferença entre uma operação genérica e uma especialização profunda ciente do hardware. E no fim do dia, o que a gente tem aqui é um clássico trade-off de engenharia. Nenhuma das duas abordagens é errada, elas apenas otimizam para coisas diferentes. Python escolhe a flexibilidade dinâmica, o desenvolvimento rápido, ao custo de um overhead de emulação. Rust escolhe a performance bruta, a especialização para o metal, ao custo de uma compilação mais longa e complexa. E a pergunta que fica para todo o projeto é essa: qual é o custo real da abstração que a gente está escolhendo?